Bom, para dar início aqui à nossa programação, nós vamos começar indo da nossa escola para a escola de vocês e tirar pelo menos algumas dúvidas e angústias com esse processo de adaptação pelo qual todos nós vamos passar, né? E para nosso primeiro convidado, ele é doutor em ciência política, professor de história, coordenador de ensino médio da Escola Eleva, meu coordenador como professora da Escola Eleva. Então, muito bem-vindo, Marcelo Tavares. Prazer ter você. Obrigado, o prazer é meu, Carol. Bater papo com você, para mim, sempre é interessante, não importa o assunto. Então, é um grande prazer estar aqui. Então, vamos tentar tirar algumas dúvidas aí para as escolas, a partir também da sua perspectiva como professor, como coordenador, o que você está pensando aí nesse momento. E aí eu já queria começar trazendo essa ideia que é um desafio estrutural muito grande para as nossas escolas, para escolas de maneira geral, com a implementação desse novo modelo, né? O novo ensino médio, ele não é só, já seria muita coisa, mas ele não é só uma mudança curricular. Eu costumo dizer que ele é uma mudança de estrutura, além de currículo, né? Sala de aula, grade de professores, enfim, muita coisa. Como é que você acha, como coordenador, como é que você acha que a escola pode se preparar? Como é que você já está pensando em preparar a escola para ano que vem e para esse desafio que está vindo aí para frente? Pois é, eu acho que você já, de alguma maneira, você já abordou as duas perspectivas que eu sempre tenho à minha frente no momento em que eu começo a pensar sobre essas adaptações que vão ser inevitáveis a partir do ano que vem. Então, tem um primeiro ponto, que é um ponto estrutural, que a gente está pensando aqui dentro da coordenação, que tem a ver, de alguma maneira, com o espaço físico mesmo. Então, leve em consideração que se eu estou apresentando aos meus alunos a possibilidade deles optarem, fazerem opções acadêmicas de acordo com determinados itinerários, uma série, por exemplo, o meu 10º ano, a primeira série do ensino médio. Se eu tenho 3 turmas, A, 10A, B e C, se eu apresento itinerários, se eu apresento outras estratégias na construção do aprendizado, eu tenho que levar em consideração que essas 3 turmas podem se transformar em 5, em 6 turmas. Então, tem uma questão importante que as escolas têm que levar em consideração, que é justamente essa questão do espaço físico, levando em consideração, sim, que turmas dentro de uma mesma série, elas tendem a se multiplicar de acordo com as opções que você apresenta, que a escola apresenta para esses alunos. Acho que tem uma resposta fácil aqui, que é, se eu tenho para a primeira série do ensino médio, se eu tenho 3 turmas, então eu vou dar 3 opções, e que pode até funcionar, acho que não tem maiores problemas nisso. Mas se realmente a escola quiser mergulhar nessas brechas, nessas grandes oportunidades trazidas por esses itinerários pedagógicos, desses itinerários formativos, seria interessante, sim, levar em consideração a existência maior, mais plural desses espaços, dessas salas de aula, desses espaços de aprendizado. E eu falo até por parte de laboratórios, dependendo do itinerário que a escola apresente, eu acho que agora ficou um pouquinho mais inflamada a importância da existência de um laboratório, de uma biblioteca, que pode ser um espaço mesmo de coletâneas de livros, onde determinados itinerários podem ser desenvolvidos ali. Então, existe essa questão estrutural, que ela é super importante, envolvendo número de salas e espaços de aprendizagem, que eu acho que é um conceito importante para as escolas, para além da sala de aula que vem à nossa cabeça. Uma sala com livros, com almofadas, uma sala com um pequeno laboratório, são espaços de aprendizagem. Uma horta é um espaço de aprendizagem, um quintal é um espaço de aprendizagem que pode ser explorado dentro da perspectiva da oferta desses itinerários formativos. Tem uma outra questão que tem a ver, sim, como você falou, para além dessa questão estrutural, que é a parte mais apaixonante, que é a parte pedagógica. E aí, eu acho que não existe solução, não existe resposta pronta, não. Mas acho que tem uma questão importante, que eu acho que muitas vezes ela escapa ao próprio corpo docente e às vezes até ao próprio grupo, à própria liderança das escolas, que é pensar na nossa missão. Qual é o aluno, qual é a aluna que vai sair da nossa escola? Quais são as habilidades que esses alunos vão carregar? Então, na hora de pensar sobre esses itinerários formativos, na hora de pensar sobre essas opções acadêmicas, eu acho que a liderança da escola, dentro de um processo democrático que envolva também a participação da comunidade, acho importante que as famílias participem disso, acho importante que os professores, obviamente, participem disso, que é, tudo bem, diante dessas oportunidades que nós temos, de construir estratégias e caminhos de aprendizagem para além daquilo que é considerado um currículo normal, o que a gente quer?
Então, uma escola que tem na sua missão formar um cidadão global, que é uma missão específica, ela precisa ser, tem que dar um duplo clique ali, que cidadão global é muito vago, pode ser tudo. E quando você fala de tudo, você não está falando de nada. Então, é importante que você defina o que você quer com essa cidadania global. Uma vez definido, quais são os itinerários a partir, sim ou não, do currículo base que podem ser criados em cima disso? Então, a mesma coisa acontece com uma escola que tem por missão, sei lá, consolidar os valores tradicionais de família e respeito à hierarquia. E aqui eu não estou botando valores positivos ou negativos em relação às missões, não. Eu só acho que esses itinerários eles precisam estar alinhados com essa missão. Então, é uma oportunidade até de se revisitar, serem revisitadas essas missões, para que esses itinerários estejam o tempo inteiro alinhados e dialogando com essas missões na hora da escolha do que fazer. Mas essa escolha, ela precisa estar dentro de um determinado cenário, mas ela não pode ser aleatória. Então, quando eu vou colocar o meu filho na escola, estou ciente da missão da escola e das habilidades que, porventura, vão ser desenvolvidas, eu tenho que olhar para esses itinerários formativos, eu tenho que perceber a coerência disso com aquilo que está colocado na missão da escola. Não, faz todo sentido. Eu gostei muito que você falou sobre o uso dos diversos espaços físicos, justamente como espaço de aprendizagem, né? Porque a gente, por motivos óbvios, está muito acostumada à sala de aula, mas o problema do espaço talvez seja realmente um problema para muitas escolas que não têm um espaço tão grande, ou enfim, tanta oferta assim, de espaço. Então, é legal realmente pensar numa biblioteca, numa horta, num laboratório, quais são os outros espaços que existem na minha escola que podem se transformar em espaços de aprendizagem, espaços para trazer esses itinerários formativos. E você falou sobre a participação das famílias e dos professores, né, na escolha e no desenho desses itinerários. E aí isso me leva a uma segunda pergunta, que é justamente sobre o corpo docente, né? Você está desde 2020 tendo que, além de todas as tarefas, também como professor e como coordenador, que já são as tarefas, digamos assim, normais de uma coordenação, tendo que liderar um grupo de professores, nesse grupo me incluo, de ensino médio, nessa loucura, né? De híbrido, vai para o presencial, sai do presencial, vai para o online, ou seja, 2021 continua sendo algo muito parecido com o que foi o ano passado. Se isso já não fosse um desafio gigante, ainda tem daqui a pouco, vai bater na sua porta, começar a falar com esses seus professores sobre o novo ensino médio, né? E alguns professores com os quais eu tenho conversado na vida, de escolas parceiras, enfim, se mostram assim, muito receosos, né, com esse novo modelo. Então, perguntas do tipo, minha carga vai reduzir, como é que eu vou dar aula de itinerário? Não sei dar aula disso. Então, são exemplos que eu ouço bastante dessas angústias do professor, né? O que você acha que as lideranças pedagógicas das escolas devem fazer para preparar os professores para isso, né? Enfim, não é para além de o professor conseguir desenhar um itinerário, mas como preparar ele para essas mudanças que vão chegar? Eu acho essa pergunta maravilhosa, acho que é uma questão central. Eu acho mesmo, Carol, que treinamento de professores não é nem mais uma questão do futuro ou do presente, já é uma questão do passado. Essa ideia de que a escola precisa, sim, mobilizar a sua receita, mobilizar o seu planejamento em torno do treinamento de professores, isso já é uma questão dada. Então, isso é importante, mais uma vez, a gente usar esse momento como um momento em que oportunidades são abertas. Então, talvez muitas escolas estejam diante da grande oportunidade de realmente colocar o pé nessa seara e fazer com que a questão do treinamento do seu corpo docente seja uma questão central. Dito isso, tem um outro ponto que eu acho que vai ao encontro dessa perspectiva que você está levantando. Tem um ponto que me parece interessante, que é fazer com que o professor, o tempo inteiro, reflita, o professor, a professora, que eles reflitam sobre quais os objetivos de aprendizagem que estão presentes na minha matéria, que estão presentes no conteúdo que eu construo com os meus alunos. Existe um risco, e eu acho mesmo que esse risco ele é muito mais presente do que nós acreditamos, que é o risco do professor entrar em sala, da professora entrar em sala e acreditar que ela está ali, ou ele está ali, para simplesmente apresentar um módulo. Eu tenho que dar aula desse módulo.
eu tenho que dar aula desse capítulo, eu tenho que dar aula dessa matéria. Isso não diz nada. Então, uma aula, eu vou falar sempre de história porque eu sou professor de história, uma aula de processo de independência do Brasil, ela pode ter 50 minutos, como ela pode ter 6 semestres. Então, se eu digo a você que eu vou dar aula de processo de independência do Brasil, eu não estou dizendo muita coisa. Eu tenho que estabelecer dentro, aí eu volto, na missão da escola, nos objetivos de aprendizagem, no alinhamento com a BNCC, quais são as habilidades que eu vou desenvolver no meu aluno, tendo essa matéria, esse conteúdo, esse módulo, esse capítulo, como pano de fundo e como um grande cenário de onde essas habilidades vão ser desenvolvidas. Quando o professor entra nesse mindset, nessa mentalidade de observar a matéria dele, aquilo que ele estuda e com o qual eu sempre acredito, eu acho que a gente tem que se apaixonar pelo que a gente fala. Eu sempre provoco os meus professores dizendo isso. Você é apaixonado pelo que você está falando? Porque quando você é apaixonado pelo que você fala, você apaixona outras pessoas. O teu brilho no olho, ele cativa outras pessoas. Então, quando você está apaixonado por aquilo e você tem a certeza de que aquilo ali é, sim, um trampolim interessante para o desenvolvimento de habilidades importantes que a instituição define como importantes, eu acho que é essa mentalidade que, em acordo do lado da escola, tendem a mobilizar o que vai ser uma preparação dos professores em relação a esses novos itinerários. Então, uma escola que fala, de novo, sobre cidadão global, será que um professor de matemática ainda não tem como munição sites interessantes onde ele pode trabalhar, por exemplo, taxas de produto interno bruto, ou então taxas de contaminação do Covid-19 em determinadas áreas em comparação com a população, número de contaminados versus população, fazer um gráfico, por exemplo, do desenvolvimento de determinadas, da velocidade da vacina comparado com o desenvolvimento de outras vacinas, quais são os gráficos que explicam isso, de que maneira a gente pode entender isso como uma proporção geométrica, uma proporção aritmética. Então, a ideia toda é fazer com que esse treinamento, e isso é importante, é isso que difere um treinamento que termina quando o PPT termina, e um treinamento que faz as pessoas pensarem de que maneira esse conteúdo que eu mobilizo, de que maneira esse conteúdo que eu devo ser apaixonado por ele e desenvolve habilidades, de que forma isso consegue se expandir ainda mais para os itinerários. Porque eu tenho um desafio aqui. Eu acredito que se a relação dos professores com os seus conteúdos já é dessa forma, com esses dois grandes pilares, uma relação apaixonada e uma relação que compreende aquele conteúdo como um grande cenário, grandes trampolins para o desenvolvimento de habilidades, agora o que a gente está fazendo é, na verdade, fortalecendo essa própria dinâmica, porque novos itinerários vão surgir, podem surgir a partir daquele conteúdo. Então, para mim é um pouco irônico quando os professores vêm assim, poxa, eu estou meio inseguro de falar desse itinerário. Não, cuidado. O itinerário ele pode ser, na verdade, um duplo clique daquilo que você trabalha, mas é, na verdade, uma exacerbação, tornar mais explícito o desenvolvimento de uma determinada habilidade a partir do que você já desenvolve, a partir do que você já faz. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade para os professores. Eu vejo isso de uma maneira muito, muito entusiasmada. E eu acho que o medo, de maneira geral, dos professores, pelo menos pelo que eu converso, vem muito de uma parte mais quase que burocrática, né? De grade horária, tempos de aula, vai perder aqui, vai ganhar ali. Mas quando, para além disso, isso uma vez posto, uma vez explicado para os professores, olha, tem esse modelo, tem uma formação geral básica aqui, tem itinerário, são tantos tempos de cada, enfim, uma vez isso posto, a oportunidade que os professores têm agora com esse novo ensino médio, de criar em cima, é muito disso que você trouxe, né? De fato, usar a criatividade e repensar no seu modelo, não só seu modelo de aula, mas repensar na sua disciplina, repensar nos exemplos que você dá, nas ênfases que você dá a determinados conteúdos. Isso pode despertar um potencial criativo, que é muito interessante, que tem tanto professor que reclama que não consegue criar em cima, né? Que tem um modelo engessado. Agora, ninguém está dizendo que vai ser fácil. Uma coisa ninguém está dizendo que é trivial fazer um itinerário formativo. Vai ter dor, é isso mesmo. Mas você falou, cara, essa expressão eu nem usava, vou até usar, Carol. É isso, é potencial criativo. Eu acho que a oportunidade dos itinerários é fazer com que o potencial criativo se expanda. Então, é uma oportunidade, sim, para nós, professores.
E é isso, claro que não trivial, mas uma grande oportunidade para a gente entender mais isso que você vem falando. Eu acho que faz muito sentido. O que é o DNA da escola? O que é a missão da escola? O que a gente pretende aqui? Quais são os alunos que a gente quer formar? Então, sim, é uma oportunidade que vai ser um desafio, mas ainda assim uma oportunidade. E falando dessa questão dos alunos que a gente quer formar, a gente vai para o último vértice aí dessa ideia de novo ensino médio, que são esses estudantes, né? Porque uma das questões mais importantes desse novo ensino médio é a ideia de engajar os alunos, porque por mil motivos, porque o ensino médio tradicional não engaja, porque ele é enfadonho, porque você aprende um monte de coisa que você não quer, você aprofunda coisa que você não vai usar para a sua vida, enfim. E aí a ideia de dar a esses alunos, a esses estudantes, a oportunidade de escolher uma área ali para se aprofundar. Você vai ter um conteúdo básico, mas você vai poder escolher aquilo que você quer se aprofundar. Só que muitos desses alunos, por serem tão jovens, eles têm 14, 15 anos, eles não estão preparados necessariamente para essa escolha, né? Como é que você acha que tanto a escola quanto os professores podem ajudar os alunos nesse sentido, né? Fazerem escolhas que sejam mais conscientes, que eles podem mudar na frente, podem trocar de ideia, mas como fazer com que eles tenham essa noção da escolha que eles estão fazendo, tá? Ao escolher um itinerário formativo, ao se aprofundar numa área de conhecimento, como é que pode ajudar os alunos a fazerem essas escolhas de maneira mais consciente possível, né? A gente volta nesse conceito que você colocou de um momento de adaptação que inevitavelmente vai gerar dor, tá? E quando eu digo dor, eu estou falando no melhor sentido daquela dor gostosa que a gente tem no treinamento quando a gente está treinando para qualquer coisa, seja para o vestibular, seja o treinamento para correr uma maratona, que é essa coisa de botar o corpo cansado, de ficar frustrado às vezes, de não conseguir correr aquilo que se esperava, mas tentando entender o que eu posso fazer da próxima vez para que eu consiga chegar nesses quilômetros que eu desenvolvi ou que eu coloquei como minha meta e não consegui alcançar. Então, essa dor dessa adaptação, com muito diálogo, com muito estudo, com gente realmente engajada em fazer com que isso aconteça. Então, tendo isso como pano de fundo, eu vejo duas perspectivas aqui. Tem uma perspectiva que é a perspectiva da escola e que é, mais uma vez, uma provocação, porque eu acho que tem dor envolvendo, inclusive, as receitas diferenciadas das escolas. Então, eu não quero ser arrogante aqui de dar uma questão como a única solução, porque eu acho que existem milhares de possibilidades, existe um espectro de adaptação que essa ideia pode ter. Mas que é realmente a escola ter um grupo, uma pessoa ou um departamento que consiga acompanhar os alunos. Quando eu falo sobre acompanhamento dos alunos, eu estou falando sobre o acompanhamento dessa miríade instável de desejos e sonhos que esses adolescentes têm. Eu costumo brincar, qual é o seu sonho de vida da semana? Porque eles vêm e uma semana eles querem a medicina, do outro eles querem estudar fora e é sempre o sonho da vida deles que muda semanalmente. E é assim mesmo, e é adolescente, nós já passamos por isso. Então, é muito interessante que exista um setor da escola que consiga trazer não só esse canal dessa fala, mas principalmente dizendo o seguinte, olha, tudo bem, é esse o teu caminho? Então, esse é o processo. E de uma maneira bem clara, bem no detalhe, dizendo, olha, se você quer alcançar isso aqui, então até tal dia você tem que fazer isso. Se o teu objetivo é conseguir tal nota em matemática no Enem, você precisa levar em consideração tantas questões por semana, falar com os teus professores uma vez por semana, tirando as dúvidas desse módulo da apostila. Então, tem uma coisa da escola acompanhar e entender cada aluno do detalhe. Isso é bem difícil, mas é uma provocação que eu acho que é interessante para reflexão, porque isso tende a orientar o aluno. Ele começa a entender aquilo que faz sentido, não só pensando no objetivo, mas nas métricas de processo para que esse objetivo seja alcançado. Isso tende a ficar lapidando os alunos e eles tendem a assumir mais maturidade em relação às suas escolhas. Isso é um ponto do ponto de vista da escola. E como é que você vai chamar isso? Um departamento de aconselhamento, de acompanhamento? Não sei, mas eu acho que é uma coisa importante e que talvez estejamos na oportunidade de usar os itinerários formativos no sentido de, estrategicamente, fazer desses itinerários caminhos que indiquem horizontes específicos para os alunos. Então, é uma ideia. E agora tem a perspectiva do aluno. E na perspectiva do aluno, eu acho que assim, é sempre bom que o aluno entenda quais são os ganhos
e qual é o teu objetivo de curto prazo. Eu sempre uso na conversa com os alunos esses dois conceitos. Qual o teu objetivo de curto prazo? Hoje, o objetivo de curto prazo do adolescente é o que essa semana. Então, o que você está pensando nisso, nesse momento? Então, o teu objetivo é medicina? Então, você quer fazer medicina no Brasil? Ótimo. Então, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar, pensando no Enem, tem que pensar em redação, tem que pensar em arrebentar matemática e arrebentar ciências da natureza. Então, os itinerários formativos que a minha escola oferece, dentro dessa... existe uma narrativa de escolha de itinerários formativos que preenchem e moldam esse caminho. E tudo bem se ele mudar, mas eu preciso fazer dos itinerários ou ter relação com esses itinerários no sentido de sempre colocar o aluno no centro. Isso é uma questão importante. A escolha dos itinerários ela não é aleatória e ela não é unilateral por parte da instituição. Tem esse caminho de mostrar para o aluno vias diferenciadas para alcançar aquele determinado objetivo. E um outro ponto, além desses objetivos de curto prazo, que eu provoco o aluno quais são os ganhos concretos que ele vai ter, o que eles vão ter. A adolescente funciona muito nisso. Qual é o ganho concreto? Então, quando você fizer esse itinerário formativo, qual é o teu ganho? Né? Eu estou pensando aqui em itinerário formativo, que é o assunto desse nosso papo. Mas qual vai ser o teu ganho no final? Se você faz um curso, né, que a gente vai apresentar dentro dessa possibilidade de itinerários formativos, falando sobre organização político-partidária no Brasil. Então, o que você vai ganhar com isso? Você vai entender o que é necessário para a formação de um partido político, você vai entender quais são os cálculos eleitorais que se faz quando a eleição é majoritária ou é uma eleição proporcional. A gente vai colocar algumas questões, algumas propostas envolvendo voto distrital, o que é isso? Então, é uma miríade de ganhos concretos que o aluno vai ter e ele já entra no itinerário formativo com essa expectativa. O fato dele já ter noção de quais são os ganhos concretos, isso pode ajudá-lo ou a confirmar ou a repensar os seus próprios objetivos, que sempre são objetivos de curto prazo para o adolescente. Pouquíssimos adolescentes vão aparecer nas mãos de um coordenador, de uma coordenadora de ensino médio, com aquela proposta, aquele projeto claro, definido. Isso acontece, mas não é a maioria. Mas eu acho que os itinerários formativos eles podem ser trazidos dentro dessa perspectiva e nos ajudar, levando em consideração que o aluno passando por esses itinerários, ele tende a lapidar melhor, não só os objetivos que ele tem, ou no sentido de substituí-los ou de confirmá-los, mas também fazendo com que o aluno entenda como que aquele determinado curso, como que aquele momento na escola vai trazer uma gama de ganhos concretos que vão ajudá-lo nesse sentido, entendeu? Eu adorei essa expressão dos ganhos concretos, porque, no final das contas, mostrar isso para o aluno é a ideia do itinerário, né? É a ideia de mostrar para ele, olha, tem um ganho concreto aqui para você não só antecipar um conteúdo que você veria eventualmente no ensino superior, mas também o que você vai levar para a sua vida, né? Porque se você está escolhendo organização político-partidária, talvez você seja um cara mais voltado ali para as ciências humanas, queira fazer uma ciência política, um direito, o que você vai ganhar com esse conhecimento? Não é só fazer uma prova do Enem ou uma prova específica que você vai ter isso, é o que vai ganhar na sua vida, né? E isso que você trouxe, eu acho que várias escolas que estão ouvindo a gente agora vão conseguir, de repente, tentar adaptar para a sua realidade, que é, de fato, se eu não consigo ter um setor na minha escola, que eu tenha um professor, que eu tenha um professor orientador para um grupo de alunos, que seja, isso tem tudo a ver com o projeto de vida, né? Que é essa outra ideia do novo ensino médio, que a escola consiga guiar o aluno nessa escolha. O papel, acaba sendo o papel dela como projeto de vida também. Tavares, nosso tempo, infelizmente, fica chegando ao final. Sempre que eu converso contigo, a gente pode ficar... Tavares, poxa, ficaria aqui tranquilamente. Há muitos anos que nos conhecemos, mas obrigada pela sua participação. Boa sorte ao longo desse ano, nessa loucura que está sendo 2021, que fique tudo mais calmo e também para frente, para a implementação de novo ensino médio. Espero que a gente converse de novo mais para frente, para elucidar professores e escolas nesse desafio. Tá bom, estou sempre à disposição, é sempre um prazer participar, dialogar, trocar ideias, construir, contribuir. Eu estou sempre à disposição. Obrigado, o prazer foi meu.